Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O vídeo que eu separei para falar com os senhores hoje, a decisão que eu separei para falar com os senhores nesse vídeo, versa sobre prazo prescricional numa certa relação que eu vou lhes indicar, especialmente o termo inicial do prazo prescricional. Trata-se do recurso especial 1.971.316 de São Paulo, e, como de costume, os senhores vão encontrar na descrição desse vídeo a referência completa do julgado e a disponibilização também da ementa. O que nós tivemos aqui nos contornos fáticos dessa pretensão que chegou até o STJ? Nós tivemos a celebração de um contrato de fornecimento. Um produtor de laranjas forneceria, portanto, laranjas a uma indústria de sucos. Em 2006, a indústria de sucos exigiu a redução de preços, a formulação de um aditivo contratual por solicitação da indústria para fins de redução do preço anteriormente ajustado. O produtor, antes de definir se aceitaria ou não, ele procurou fazer uma pesquisa junto às concorrentes da indústria e percebeu que realmente todas as indústrias estavam praticando o mesmo valor sugerido pela indústria com a qual ele tinha relação jurídica, e ele acabou aceitando, portanto, aquela redução, porque ele não teria muito mais o que fazer, acabou ficando sem alternativa. Logo no ano seguinte, em 2007, o produtor encerrou a sua produção por não conseguir ter lucro. O novo valor pactuado não era suficiente para cobrir os seus custos e ainda sobrar o lucro da operação, e deu-se, portanto, a rescisão do contrato. Isso em 2007. 2006 o aditivo, 2007 ele encerrou a produção, e em 2010 foi instaurado no CAD um procedimento para fins de apurar suposto cartel entre as indústrias do ramo cítrico para forçar justamente a diminuição dos valores pagos aos produtores. Isso em 2010. O procedimento tramitou e em 2018 a indústria que tinha relação jurídica com o produtor assinou um TCC, termo de cessação de conduta, para estabelecendo ali algumas obrigações que ela deveria cumprir, e tendo ela cumprido as obrigações, o procedimento no CAD veio a ser extinto, sem apreciação conclusiva quanto a, vamos assim dizer, ao mérito da conduta de formação de cartel. Isso em 2018. Em 2019, o produtor ajuizou uma ação em face da indústria, alegando justamente um ilícito concorrencial entre as indústrias na formação do cartel, que lhe teria causado o prejuízo, justamente o aditivo comercial, o aditivo contratual que reduziu o valor pago pelas laranjas produzidas e entregues, que fez ele encerrar a atividade sem conseguir manter, portanto, os custos da operação. E aí que se deu na discussão desse processo foi justamente a respeito da prescrição. A indústria alegava que incide na hipótese o prazo prescricional de 3 anos, fixado no artigo 206 do Código Civil. Prescreve, é o 206, em 3 anos, e aí o inciso 5º, a pretensão de reparação civil. Prazo seria, portanto, de 3 anos. Muito bem, é realmente de 3 anos o prazo na hipótese. Mas a controvérsia maior que surgiu foi quanto ao termo inicial do prazo. Eu sempre costumo dizer isso com os alunos. Não basta decorar apenas a quantidade do prazo, o intervalo de tempo dentro do qual o ato pode ser praticado. É necessário saber, naturalmente, quando que o prazo começa, para que, computado esse intervalo previsto em lei, você chegue ao momento final. E aqui a discussão que se deu maior foi quanto ao termo inicial do prazo. Percebam que o aditivo contratual veio em 2006, a rescisão do contrato veio em 2007 e
o termo no CAD assinado pela empresa a respeito do processo investigatório da suposta formação de cartel se deu em 2018 e a ação foi ajuizada em 2019. Então, se você considerar que o termo inicial é o aditivo contratual em 2006, realmente estaria prescrito. Se eu considerar que é quando se deu a resolução do contrato em 2007, também estaria prescrito. Mas se você considerar que o termo inicial o início do prazo é esse termo de cessação de conduta assinado lá no CAD, foi em 2018, a ação em 2019, não estaria prescrita. E aí, o que o STJ concluiu, portanto, a respeito dessa questão? Que o prazo é realmente de 3 anos e que ele deve ser contado da data da ciência do evento danoso, e para o STJ, a data da ciência foi a assinatura do aditivo contratual, prevendo a drástica redução do preço. Quer dizer, a pretensão indenizatória surge, a teor do 189, a regra é que surge a pretensão com a violação do direito. 189 do Código Civil. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição nos prazos dos artigos 205 e 206. Essa é a regra geral. Só que em matéria de indenização por responsabilidade extracontratual, é possível se afastar esta regra geral e adotar a premissa de que o início do cômputo do prazo prescricional será a data da ciência da lesão e não necessariamente a data do efetivo dano como marco temporal. E a operação de cartel, o suposto cartel, se inicia logo após a celebração do acordo entre as partes envolvidas, no caso, entre as indústrias. É esse que é o momento de início da produção do dano, o momento da celebração dos ajustes, das avanças, quando se dá, portanto, a unidade de propósito das indústrias, através de acordo, convênios e alianças, para a fixação artificial dos preços e o controle do mercado em detrimento da livre concorrência e em detrimento dos fornecedores. No momento da celebração do acordo é que se dá o dano. Só que qual é o momento em que o fornecedor, o produtor, teve ciência das consequências, dos atos derivados desse suposto cartel? Quando da celebração do aditivo contratual. Perceba, a causa de pedir não foi, em nenhum momento, o descumprimento contratual. A causa de pedir da ação indenizatória foi a prática de cartel. E no CAD não houve decisão final no qual se reconheceu expressamente a ocorrência de cartel. Nem mesmo se deu a confissão da indústria nesse procedimento investigatório. Então não é possível afirmar com precisão, por conta da, vamos dizer, jurisdição administrativa do CAD, a ocorrência de cartel. Então, o termo inicial não pode ser a data do cartel, a definição entre as indústrias da celebração do cartel, do desígnio de intenções de lesar a livre concorrência e lesar os fornecedores, porque isso seria injusto para os próprios fornecedores, saber quando que se deu a reunião entre os diretores das indústrias para chegar nesse propósito, foi descartada essa data. Também não pode ser a data de reconhecimento pelo CAD do cartel, porque ele simplesmente não se deu. Então, quando foi que, aos olhos do suposto titular do direito, do suposto sujeito ativo dessa relação de indenização, quem é que busca a indenização, tornar indene, eliminar o dano suportado? É quando que o produtor, o fornecedor, teve ciência das consequências danosas, quando da celebração do aditivo contratual. E quando que se deu a assinatura do aditivo contratual? Em 2006. Então, a ação estaria prescrita em 2009. A pretensão estaria prescrita em 2009. E a ação indenizatória foi proposta apenas em 2019. Então, vamos ver o que o STJ, em sede conclusiva, nos disse sobre essa hipótese.
Nos casos de responsabilidade extracontratual, compreende-se que, ao ser conferida a primazia à segurança jurídica, considerar o momento da lesão como termo inicial da prescrição tende a ser extremamente injusto, acabando por punir a vítima por negligência que pode ser apenas aparente, uma vez que a eventual inércia do prejudicado pode ter ocorrido da absoluta falta de conhecimento do dano. Nessas circunstâncias, o evento que marca o início da contagem do prazo prescritivo é a ciência do fato ilícito. Quer dizer, o que nessa subementa está sendo dito? A data do dano decorrente da suposta prática de cartel foi a reunião lá entre os diretores que tomaram a decisão de controlar o mercado. Só que só eles sabem disso. A vítima não tem conhecimento. A partir de quando que a vítima teve conhecimento, teve ciência das consequências daquela suposta reunião? A partir de quando se deu a celebração de um aditivo contratual prevendo uma redução drástica dos valores. No caso dos autos, cuida-se de responsabilidade extracontratual, tendo a ação de indenização se fundado na prática de condutas abusivas pela ré, que teria se valido juntamente com outras empresas do setor citrícola de atos anticoncorrenciais no mercado de compra de caixas de laranja, controlando os preços, impondo ao autor prejuízos financeiros e sua exclusão do setor. Na hipótese, as condutas consideradas abusivas não foram caracterizadas como formação de cartel pelo CAD, autoridade responsável pelo processo administrativo, tendo sido firmado termo de cessação de conduta como condição de suspensão do processo instaurado, posteriormente extinto, haja vista o cumprimento das obrigações estipuladas no documento. E aí a conclusão. Verificada a inexistência de decisão do CAD sobre a formação de cartel, o prazo prescricional é o estabelecido no artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º do Código Civil, 3 anos. E o termo inicial de sua contagem é a data da ciência do fato danoso. No caso dos autos, o momento da celebração dos contratos. Mais precisamente, no caso desse produtor, o aditivo contratual prevendo a redução. Ok? Então, meus amigos, essas as observações que eu separei para fazer com os senhores a respeito desse julgado. Por hora é só, vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima, dentro de breve.